Se você tá no online aqui e tá aqui, olha, acontece muito. Você tá numa reunião e tá aqui o celular atazanado, né? Fazendo um monte de Mandou mensagem, mensagem. exato. Você Você tem, acaba você tem que fazer parando, isso. né? Gente, tudo na vida é escolha. É que depende, são 4 ou 5... Então, tem o que sai de Portugal, tem 2 que sai da Espanha, tem vários caminhos que chegam em São Tiago. Eu escolhi o maior, que é 800 quilômetros. Motivação, Então, sim, tá? Agora aqui é a pergunta polêmica. vai. O que você acha de coaching? Odeio. Parce- Eu gostei dessa frase. Você é o que você faz no seu tempo Tempo off. off, né? não tem jeito. Anota aí. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rodolph. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Márcia Pavani, que é CEO da Olho de Tigre Consultoria e Treinamentos, pós-graduada em Neurociência e em Comportamento Humano, área cuja já atua há 25 anos no mercado. Então, bom, hoje tenho certeza que a gente está falando com uma especialista, então vamos ter uma ótima conversa. Bora pro papo. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, queridos, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço e espero receber e responder todas as perguntas aí a contento. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigado, Márcia. Um enorme prazer. Tem muito conteúdo para você falar, né? Espero que dê tempo de falar muita coisa. Mas assim, para começar, e acho que vai ser muito bacana, né? Poder falar de liderança também. Para você, quais os principais requisitos que um líder precisa? Para começar, conhecer a si mesmo. Para começar a história. Conheça-te a ti mesmo. Sabe aquela história, aquela frase clássica? Porque o que a gente percebe hoje no mercado, em muitas organizações, as pessoas têm excelentes currículos, mas não se conhecem. É porque olhar para dentro dói, né, cara? Então, assim, olhar para dentro não é uma coisa agradável. E você perceber quais são as suas mazelas, aí depois pergunta por que a liderança está aí com burnout, por que as pessoas estão ansiosas. Porque não olham para dentro, olham só para o currículo. Então, a primeira coisa que eu posso falar, conheça você, conheça o seu comportamento, conheça as suas emoções, conheça como você reage, porque a pessoa é muito mais, ela não é o que ela fala, ela é muito mais como ela reage em relação às coisas. A reação dela, enquanto líder, é que mostra que, de fato, se ele é um líder bom ou um líder ruim. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? É muito mais como a reação, como ele faz no dia a dia. Porque, às vezes, em geral, nas empresas, existem milhares de situações. Vão ter dias que vão ser bem legais, vão ter a maioria dos dias de pessoas empreendedoras e nas empresas. Neste nosso querido país, é desafiante. Tem não muitos tem como. desafios. Não verdade. tem como. É o mais normal, né? E se o líder não souber lidar com isso, entender que as mazelas vão chegar, que ele lida com pessoas que, por mais que tenham um processo de gestão, por mais que tenham uma metodologia, por mais que existam metas, indicadores e todas as coisas na empresa, por trás de tudo isso existem pessoas. Sim. Pessoa lida com pessoa, não tem jeito. Conhecimento de si, se você se conhece, você consegue lidar com o outro. Caso contrário, você não consegue. E a neurociência ajuda nisso? Eu acho que a neurociência hoje é vital. Para quem não conhece, você entender como acontece os circuitos sinápticos na sua cabeça, entender os seus neurotransmissores, como essas sinapses acontecem, o que elas ocorrem, o que, né? Você tem uma situação, não é só o cérebro está ligado, gente. A cabeça está ligada a um corpo. Eu falo que a cabeça está ligada a um corpinho. Não adianta, a gente tem um sistema nervoso. E tudo que você não controla aqui, vai reagir aqui. E vai reagir aí onde você está, com o outro. Então não tem jeito. Conhecer a neurociência é vital para todos os seres humanos, eu digo hoje. Não só pro trabalho, mas pro dia a dia. Pra vida, pra tudo, pra você Legal. entender como funciona a sua cabeça. Não é só você entender como funcionam as suas emoções, pra você entender o que acontece aí dentro, quais são os circuitos sinápticos que acontecem, como tá a eletricidade da sua cabeça, né? As pessoas não cuidam disso, as pessoas cuidam de todo o resto. Mas, assim, hoje, acontece muito. Assim, quanto tempo você perde fazendo uma formação acadêmica? Muito tempo. Muitos anos, né? E quanto tempo você perde para aprender sobre o seu cérebro e sobre o comportamento? Pouquíssimo tempo. Se você comparar, você devia ter um currículo de coisas técnicas e um currículo de coisas comportamentais.
Uma coisa que a gente fazia um tempo atrás, chegava as pessoas com currículo pra gente, falava assim, perfeitamente, seu currículo é maravilhoso, agora escreve aqui pra mim o que falta. O cara falou, não, mas tá aí. Eu falei, não, eu quero saber o que falta. E o que falta tem que ser maior do que esse. Mas eu não sei o que escrever. Eu falei, então você vai escrever pra mim o que falta em comportamento. Não escreve. Nossa. Simplesmente não escreve, porque não tem a noção do todo. Falta uma autoavaliação? Será? Tem gente que não consegue nem entender que falta essa autoavaliação. Essa é a questão. Porque as pessoas estão num piloto automático tão rápido, tão rápido. Verdade. Tem um livro aí chamado Geração Dopamina, que é só aqui, ó. É rapidez, é informação. E aquilo vai aumentando e não para, não respira. As pessoas não respiram mais. Elas estão 24 horas ligadas o tempo todo. Ou no celular, ou na métrica, ou no computador, ou enfim. Não estou dizendo que isso não é bom. É claro que o mundo está assim. Mas precisa-se de pausas também. Elas são necessárias na vida. Inclusive para que o seu cérebro se reorganize algumas vezes. Porque quando você tem um monte de informação, muita informação na sua cabeça, quando você está cheio de pensamentos, você fala, pô, não consigo raciocinar. Não vem essa frase? Pô, não tô achando a solução. Você precisa parar, respira. A respiração hoje, a meditação, é uma das coisas que as pessoas não conhecem e são extremamente benéficas para as nossas vidas. Mas o que acontece muito também, igual, eu me peguei fazendo isso várias vezes e eu comecei a semana retrasada a cortar. Eu tô assistindo um filme, aí eu pego o celular. Quem nunca? Nossa. Caramba, eu quero assistir o filme, quero ver o celular. Quem nunca? Eu falei, não, olha só, eu vou ter que tirar o celular daqui, de perto de mim. Eu tô estudando, aí daqui a pouco eu tô vendo ali, eu fico 10 minutos estudando, daqui a pouco eu tô vendo. Caramba, o que eu tô fazendo com o celular na mão? Gente, hoje o mundo tá... Quer o cofrinho lá? Eu comprei um... Ele comprou. Eu comprei um cofrinho de celular, já viu? Não vi. É um cofrinho eletrônico, é muito interessante. Você coloca o tempo, né? Que você Uma quer hora, por travar exemplo. ele. Nossa, adorei isso. Então você coloca o celular lá, trava por 1 hora e ele fica travado lá dentro do cofre. E não abre, sim. Não Sensacional, abre. sabe por quê? Porque hoje o mundo é online, gente. Tá tudo online. Os cursos são online, as pós-graduações são online, né, as reuniões são online. Depois da pandemia, tudo virou online. Se você tá no online aqui e tá aqui, olha, acontece muito. Você tá numa reunião e tá aqui o celular atazanado, né? Fazendo um monte de Manda mensagem, mensagens. exato. Você acaba tem que fazer parando, isso. né? Gente, tudo na vida é escolha. Pra uma coisa ou outra. Porque a nossa cabeça, ou você luta ou você foge. As pessoas estão só fugindo hoje de si e fugindo da realidade. Porque elas estão buscando tudo coisa fora, onde elas deveriam começar por dentro. O nosso sistema aqui na cabecinha da gente, ou é luta ou é fuga. As pessoas estão fugindo. Porque enquanto eu fico olhando a lojinha, eu ia falar até o nome, eu não vou. As lojinhas no celular, com filme, você tá ali consumindo uma coisa que você nem precisa. Comprando um monte de tranqueira na internet que você nem precisa. E acho que as pessoas deixaram de interagir também bastante, né? Pode ver, você vai num restaurante, você para pra olhar, às vezes, algumas mesas, tá todo mundo lá, é uma família inteira. No celular. Todo mundo no celular, né? Você sabe que a gente tem uma coisa em casa, a gente, em alguns momentos, fala assim, ó, celulares aqui, põe um em cima do outro e deixa lá no cantinho. E a gente tem uma coisa muito bacana que a gente faço isso nos treinamentos. A gente fala assim, vamos fazer um saber ouvir? O saber ouvir consiste no seguinte. Senta eu e meu marido, por exemplo, que já esteve aqui. Você vai escutar o que eu tenho para falar. Fala. E eu vou escutar tudo o que você tem para me falar. É só falar. É só ouvir, porque as pessoas não ouvem umas as outras mais. É um exercício chamado saber ouvir. Eu não quero saber a sua opinião sobre o que eu estou falando. Eu preciso falar. Então me ouça, eu vou te ouvir. A gente vai pensar, às vezes numa relação, isso é muito importante. A gente vai pensar, num outro momento a gente vai falar sobre. Porque aí a gente vai vir com fato, não vai vir com emoção. Porque as pessoas, quando fazem isso, é porque você falou, mas você também falou, marido e mulher, pelo amor de Deus, né? É porque você é isso, porque você é aquilo e tal. Então, quando você faz isso, vocês dão uma pausa. Eu respiro o que precisa. Vamos raciocinar. Depois vem com fato, porque para fatos não existem argumentos. Então tá, o que nós vamos fazer com esse fato? Então a gente precisa resolver esse fato e aí se resolve o fato. Caso contrário, vai ficar assim, eu acho, você acha, eu acho, eu quero, você quer, você não quer. Acabou, vira, porque fica uma emoção com a outra emoção. A razão não entra aí nesse Eu achei momento. gostoso, né? Tô imaginando assim, é gostoso. legal isso aí. Você bota um lo-fi na televisão, senta aqui, vamos conversar. Eu quero que você me ouça. Chama saber ouvir. A gente faz isso nos treinamentos com as pessoas e é muito bacana. A gente faz isso em casa, às vezes eu faço isso com a minha filha.
É um exercício, gente. É porque o mundo tá tão Bacana. corrido. É um exercício para você parar. Às vezes você tá, né, nessa vida corrida com o marido, com a esposa, não dá tempo nem de conversar com ela direito. Fala assim, poxa, eu acho que eu preciso te ouvir um pouco. Fala aí, o que tá acontecendo? Sem julgamento. Legal, hein? Saber ouvir. Show. É legal mesmo. Uma coisa, Márcia, você enfatiza o desenvolvimento de autonomia e também de protagonismo. Isso. Como é desenvolver isso? O que acontece? Hoje, as pessoas estão cheias de diagnósticos, na minha parca opinião. E as pessoas, não estou dizendo que todas, mas algumas usam os diagnósticos como desculpa para não fazer alguma coisa. Um exemplo que eu já vi, já aconteceu comigo. Mais de uma vez. Eu tenho TDAH. Então, por que eu tenho TDAH? Um exemplo. Eu tenho TDAH, eu tenho a desculpa para chegar atrasado, porque eu sou TDAH. Tem gente que de fato, e tem tratamento, e faz tratamento, e tá tudo certo, não tô falando que não seja. Mas tem gente que usa isso como desculpa hoje. E o que a gente faz nos treinamentos, é falar assim, querido, você precisa agir na vida se conhecendo, você precisa se conhecer para que você tenha o protagonismo da sua vida, e esse protagonismo é para que você chegue à frente, se desenvolva e não dependa da parca opinião de uma pessoa de cima ou de baixo. Você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer? As pessoas sabem o que não querem. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Tá. Então, o que você quer? As pessoas não sabem responder. Porque elas só sabem o que elas não querem. Então, elas precisam ser protagonistas. Sendo protagonistas, elas vão ter autonomia, gente. Você vai ter autonomia de ir e vir, fazer acontecer, tomar decisão, não tomar decisão, me inscrever num curso, não me inscrever num curso, fazer beach tênis, não fazer beach tênis. Você precisa ter autonomia na sua vida. Eu só vou ser minha amiga for. Oi! A sua amiga... Se sua amiga não estiver aqui daqui a pouco, qualquer um de nós pode não estar mais aqui daqui a pouco. Você precisa ter autonomia na sua vida, nas suas atitudes, na sua agenda. As pessoas não têm autonomia na agenda. Não põem as coisas na agenda, para começar. Para quê? Para que elas tenham empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que tem um erro, assim, que é muito triste. Empreendedor é quem tem empresa. Não, você pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Empreendedor do seu pedaço, que a gente fala, né, na outra empresa que a gente tem, de holacracia. Que para parar com essa coisa de comando e controle, tem que ser percepção, resultado e resposta. Seja empreendedor do seu pedaço. Se você é um cara que edita vídeo, seja o editor de vídeo, como se a empresa fosse sua. Se você é secretária, seja a secretária, como se a empresa fosse tua de secretariado. Porque se você faz o teu melhor, não tem como o resto dar errado, entendeu? É que as pessoas têm preguiça de fazer o melhor. Hoje as pessoas estão muito dramáticas. E a gente está num problema assim sério hoje em dia. A gente tem um conflito de gerações, né? Tem o baby boomer e tem a geração alfa chegando aí no mercado. Então a gente fez um trabalho numa empresa há pouco tempo justamente para fazer essas gerações conversarem. Porque, É um baita desafio, né? pelo amor de Deus, porque assim, os caras que são mais velhos, assim, essa geração aí não, essa geração aí vai ser seu chefe se você não se adaptar também. Então tem que ter os dois lados da moeda. As pessoas não querem isso. Querem falar, não, porque é assim, não é assim. As coisas não são assim. Enquanto você não desenvolver seu protagonismo, a sua autonomia, e não ser empreendedor de si e do pedaço que você cuida, meu querido, você vai continuar sendo algo que os outros querem que você seja. Você vai fazer algo que os outros estão mandando ou que alguém quer que você faça. Alguém vai estar te dando ordem. Eu falo que hoje em dia as pessoas estão pedindo assim, dá licença, dá licença. Eu falei que eu gostaria de ouvir as pessoas falar, desculpa, passei do limite, mas eu fiz. As pessoas têm que pedir mais desculpa do que licença. Melhor, né? Sim. É melhor falar assim, cara, eu fui fazer porque eu achei que era melhor pra nós. Desculpa se eu errei. Mas eu acho... E aí bota o ponto de vista ali. Não, as pessoas ficam, não, tá, dá licença, vou falar com o chefe. Abre a porta do chefe e vai falar com ele, pelo amor de Deus. Não, tem medo do chefe, tem medo. Tá tudo errado. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, né, com o pessoal, um grupo lá que nós temos. Quando tem um problema, ele começa a perguntar pra todo mundo, e aí, como que faz tal? E muitas vezes, agora o pessoal acabou mudando esse pensamento. Mas todo mundo falava, não, que esse problema é por causa disso, por causa da tal pessoa, ou por causa daquilo. E ele fica sempre falando, ele fala assim, se o problema não é seu,
então você não pode fazer nada. Em que aspecto? As pessoas têm a tendência de falar assim, aconteceu aquilo, mas a culpa não é minha, a culpa é porque o Guilherme ali não faz a parte dele, então você tá colocando a culpa pra ele, então você não consegue resolver. Se você começar a pensar, né? Tipo assim, poxa, o que eu tenho que fazer dentro da minha esfera, acho que o resultado é sempre mais positivo, né? Sem dúvida, porque se você faz dentro da sua esfera muito bem e você percebe que o Guilherme não tá fazendo, pô, vai lá conversar com o Guilherme e você. Aí, Guilherme. Guilherme. Vai lá Mas o Guilherme faz bem, o Guilherme faz bem. Faz bem. O Guilherme tá fazendo, tá ótimo aqui o Guilherme. Valeu. Vai lá conversar com o Guilherme, cara, como eu posso te ajudar a ser melhor aqui? Às vezes as pessoas precisam de ajuda, gente. Hoje, nas empresas, o que acontece? Os líderes, quando chegam na reunião, um quer ir pra cima do outro, assim, ó. Porque você quer, porque você quer, porque você quer. Meu querido, vocês têm que se conhecer primeiro, entender o que está acontecendo com você e não parar de... Eu falo que as pessoas rosnam na reunião. Para de rosnar e traz fatos. Muita coisa que acontece nas empresas. As pessoas, líderes não sabem dar feedback para as pessoas sem usar adjetivo. Porque você é desorganizado. É adjetivo. Porque você é procrastinador. É adjetivo. O que você tem que fazer, porque a gente fala isso, você tem que chamar o seu colaborador, enfim, e falar o fato do que está acontecendo. O que está acontecendo com você? Às vezes o cara fala, estou com um problema com a minha mãe em casa. E ninguém sabe disso. O cara às vezes perde performance porque ele está com um problema em casa. E quando você se autoconhece, não é só para você se autoconhecer para você ser um excelente profissional. É para você ser um excelente pai de pet, um excelente pai, um excelente marido, um excelente irmão, um excelente qualquer coisa. Porque tá tudo dentro de você. A gente exerce um monte de papéis. Então, quando você se torna melhor com comportamento, você vai ser melhor qualquer outra coisa que está à sua volta. E hoje isso não acontece, infelizmente. As pessoas entram numa seara só do profissional, esquecem do emocional e vice-versa. Ou fica só emocional e entra em depressão profunda e esquece do profissional. E hoje, fiz uma palestra esses dias falando, eu estava vendo na Organização das Nações Unidas, 134% a mais de afastamento do ano passado para cá em relação à saúde mental. Você acha que isso é normal? 34%. Nossa. E, de fato, cada vez é o que mais aumenta, né? Tá um artigo lá na Organização Nacional de Saúde, só entra lá e vê. Ô, Márcio, então, mas aí é a empresa que tem que cuidar? ou é o colaborador que tem que se cuidar? As duas coisas. Porque, primeiro, você faz parte de uma organização. A organização com ESG, tem o S lá, tem que cuidar das pessoas. Agora com a NR1, tem que cuidar das pessoas. Mas, agora te faço uma pergunta. Você está dentro de uma organização, ela vai cuidar de você. E você não vai cuidar de você? Você vai esperar tudo dela? Você vai continuar esperando que alguém faça alguma coisa para você? Ou você vai ter autonomia e protagonismo para cuidar de você sozinho? E aí, quando isso acontecer dentro da empresa, você vai unir forças. Imagine que você esteja muito bem em comportamento, você está dentro de uma empresa, quem que vai se destacar? Você já está bem. A empresa te dá mais auxílio ainda. Então, une duas coisas. O que a gente percebe hoje, não. Que as pessoas falam, não, a empresa tem que me dar. A empresa faz parte da sua vida. Mas quem cuida da sua vida é você, meu querido. Porque teoricamente, você está 8 horas somente dentro da empresa. Exatamente. Né? Teoricamente, você está... A sua vida é lá dentro? A sua vida é lá dentro. Ela te traz recurso? Ela te traz recurso. Ok. Ela tem a parte? Tem. Agora, se não fizer, vai ser multada. Tá tudo certo. A empresa faz parte, a empresa cuida das empresas, mas eu acho que tem coisas nas nossas vidas que é independente da empresa. Tem que ser, eu falo que a motivação das pessoas não tem que ser de fora para dentro. Não tem que ser extrínseca, tem que ser intrínseca. A motivação, eu nem gosto da motivação. Essa coisa da motivação exacerbada eu não gosto. Você tem que saber o que você quer, gente. O que você quer de comportamento. Como você quer se entender? Você se entende? As pessoas falam que terapia é coisa para louco. Não é. Hoje em dia, depois da pandemia, a gente tem certeza absoluta que não é. É importante cuidar da nossa saúde mental, da nossa cabeça, entender como funciona o seu cérebro. Você quer entender? Pô, tá tudo aqui, gente. Se você não cuidar daqui, como você vai cuidar do resto? Se não cuida daqui, vai virar uma cadeia. O negócio vai virar, degringolar tudo, vai tudo ladeira abaixo. Igual você tinha falado, né? Afeta todo o corpo, né? Saúde, tudo, Não tem jeito, meu querido, não tem jeito. Não tem jeito.
Não há meio. Não existe coisa fácil. Não existe. Crescer dói, gente. Eu tava ouvindo o Dr. Sérgio falar. O Dr. Sérgio é um médico que fala de neuroespiritualidade. Ele falou uma coisa no podcast que eu achei o máximo. Eu falei, gente, crescer dói. Ele falou, quando o pintinho sai da casca, ele tem que quebrar a casca para evoluir. Se ele não quebrar a casca para evoluir, ele não vai evoluir. E para evoluir dói. Pensar, olhar para dentro dói, não é fácil. Porque quando você olha para dentro, você vê todas as suas mazelas, os seus defeitos. Mas o que você pode fazer é ressignificar isso. E trabalhar para mudar o que você não gosta. Porque o que eu falo, às vezes na empresa acontece assim, eu não gosto daquela menina, ela me irrita. Não, não é que ela te irrita. Você se permite que ela te irrite. O que eu não gosto do outro, eu não corrijo do outro, eu corrijo em mim. Desculpe. As pessoas tá apontando o dedo para cá, mas não aponta para cá. É o que acontece hoje. Igual eu falo, né? Você tá apontando um dedo, só que tem três dedos, pra você, meu querido. Não tem É. jeito. O que você não gosta do outro é você, que você corrige em você. Pô, eu detesto o jeito que aquele cara fala. Ora. Porque você só identifica alguma coisa no outro se você tem dentro em algum grau. Caso contrário, você não sabe o que é. Porque se você não sabe o que é, a criança, quando é pequena, que ela vai lá o dedinho na tomada, ela não sabe que aquilo vai dar choque. Ela aprende o medo de enfiar o dedo na tomada, quando ela enfia o dedo, toma um choque. Ela faz aquele negócio, enquanto isso ela não sabia o que era. Então você só vai identificar alguma característica no outro, algo que você não gosta no outro, porque você tem algum grau, maior ou menor, mas você tem. E aí se você não gosta, você vai trabalhar onde? No cara? Não, você vai trabalhar em você. É. E às vezes é um pré-julgamento que nós fazemos com os outros que às vezes a gente nem conhece direito também. Nem Isso conhece. Ai, meu santo não bateu. Que santo? É. Quem tem... Eu lembro, eu acredito, eu creio Depois muito. vou fazer uma pergunta polêmica. Vai. Eu creio muito em Deus, né? Sim. E eu até já fiz missão já. Fui missionário por 2 que legal. anos, né? E eu lembro que teve uma ocasião, tinha um lugar que eu estava lá, tinha um rapaz que eu sabia isso, eu mal conhecia, assim, mal conversava com ele, alguma coisinha assim, mas eu não, sabe, não me sentia bem com ele. Só que eu comecei a achar ruim esse sentimento que eu tava criando ali. Sim. Principalmente como um missionário. Falei, poxa, eu não posso ter esse sentimento... Aonde que eu sou um cristão que tem um sentimento desse tipo? E eu, pessoalmente, né, uma coisa que eu fiz, eu orei e pedi ajuda pra Deus, né? Pra que tirasse esse sentimento ruim, porque não tinha nexo. E foi interessante que... naquela semana, esse rapaz, ele convidou a gente, inesperadamente, assim, pra gente almoçar na casa dele. Poxa. E daí eu cheguei legal. na casa dele lá, pra minha surpresa, né? Ele que tinha preparado lá um macarrão, deu o macarrão Olha pra que nós. legal. E a gente conversou bastante, foi muito gostoso. E eu, obviamente, tirei completamente aquele sentimento e eu vi que realmente não tinha nexo nenhum. Porque às vezes as pessoas chegam assim. O ser humano ele tende a olhar. 3 segundos pra você analisar a pessoa. Pau. Analisou. E assim, mulher, então, é um bicho de outro mundo que eu falo que. Porque aquele sapato, porque aquela bolsa, porque aquela coisa. Entendeu? Sempre tem uma coisa assim dessa. Pô, olha pro ser humano que tá por trás daquela roupa, gente. Ser humano. As pessoas não olham para o ser humano. Elas olham para qualquer coisa. Pelo seu lado profissional, porque se você é pai, se você é isso. Uma vez, olha, um exemplo como são as coisas. Nós tínhamos um carrinho, sabe aquele 500? Pequenininho, da Fiat? Sim. Nós fomos dar o treinamento. Acabou o treinamento. Nós saímos assim do treinamento. Aí nós fomos entrar no carro. A pessoa que fez o treinamento falou assim: esse carro é seu? Eu falei, é nosso carro. Mas é o carro de passeio, né? Eu falei, não, é o nosso carro. A cara de decepção da pessoa foi tamanha. Ela falou, não, vocês dão um treinamento desse tamanho, você tem esse carro? Eu falei, qual o problema? Eu falei, eu quero um carro que me leva pra ir e vir. Não me importa a cor do carro, não me importa. Pra mim era ótimo, porque ele era pequenininho, cabia na garagem, tava tudo certo. Ele ficou tão decepcionado como que a gente dava um treinamento de comportamento e tinha um carrinho daquele. Ele imaginou que eu tivesse, sei lá, um Mitsubishi, enfim. Eu falei, eu tô muito bem com o meu carrinho. Por quê? Porque eu tô bem comigo. Se é outro que não tá bem consigo, Fica. fala, puta, o cara me julgou pelo carro e já começa a minhoca na cabeça. Eu
não, a gente tava muito bem. Eu falei que a gente não andava de carro. Eu e o Pavani não somos pequenos, né? Eu falei que a gente não andava com aquele carrinho. A gente vestia o carro e saía andando. Porque ele era... E, cara, as pessoas julgam as outras. Elas não Sim. procuram saber quem é você. Quem é você, Jean? Quem é você? Não fala. Ah, não, mas hoje em dia isso é até grave, né? Igual teve uma pessoa que eu conversando, ele falou, ó, eu só contrato o vendedor e falo pra ele, ó, pra você trabalhar aqui, seu carro vai ter que ter no mínimo 300 mil reais. Seu carro. Ah, tem muito negócio assim. Por quê? Você tem que chegar lá, chegar no cliente com um carrão. Porque o pessoal olha isso. Você viu? Olhou pra você isso, né? O pessoal olha. E ele fala, ó, e também é um meio, aí ele explicando, e também é um meio de incentivar o vendedor a conseguir mais vendas. Porque ele vai ter que pagar o carro. Olha, Ele vai ter que... assim, correr tem atrás. duas vertentes. Aí. Eu acho que a imagem é importante. Ela faz parte da nossa vida. Você chega um cara totalmente maltrapilho aqui, não demérito a ninguém que seja maltrapilho, mas enfim. Um maltrapilho e um cara mais bem vestido. Quem que você vai contratar? A tendência é você ir pro cara mais bem vestido, certo? A imagem é importante, ela faz parte. A imagem corporativa faz parte das nossas vidas, tá tudo certo. Hoje em dia, o que está acontecendo? Eu vi umas matérias esta semana e conhecidos fizeram isso. As pessoas nos Estados Unidos, eles criaram... Não é nem o avião, é só a parte de dentro do jato. E tem lá 8 ou 10 carros Porsches e alguma coisa que as pessoas alugam só para fazer vídeos para internet. Sim, eu isso vi acontece isso. Você viu? demais. Isso sim. acontece aqui, em Alphaville acontece, porque eu conheço e já vi. Então, acontece, tem muita gente que está em Alphaville, a casa de Alphaville é tudo alugada só para fazer vídeo. Eu falei assim, eu prefiro ser a pessoa que... Hoje nem carro eu tenho. Porque eu já entendi o custo do carro. Eu quero o benefício de alguém me levar, de alguém me Exato. buscar. Quando eu preciso do carro, eu vou lá e alugo. Hoje nem carro eu É tenho. muito mais prático, Muito né? mais prático para mim, na minha realidade hoje. E as pessoas hoje estão realmente pautadas em só isso. Esse é o problema. Porque aí, o que acontece? Quando as pessoas estão pautadas só nessa imagem, como o carro do vendedor, esse vendedor pode não dar certo. Só que aí, quando ele não dá certo, ninguém fala. Ele só vai falar do cara que deu certo. O cara que não conseguiu pagar o carro, e aí, você faz o que com ele? Mandado embora, né? Teve uma empresa... exatamente. Teve uma empresa que nos contratou e falou assim, ó, Márcia, a gente quer trabalhar liderança, que a liderança não tá... Liderança da área de vendas, tá? Não tá conseguindo bater meta e tal. Eu falei, perfeitamente. Eu falei, então, nós vamos colocar ele no hotel 5 estrelas. Eu falei, oi? O cara não está batendo meta. Ele não bateu a meta. Você vai botar ele no hotel 5 estrelas? Você não acha que tem alguma coisa errada? Você tem que ele colocar numa pousada pior que tiver. Porque ele tem que merecer. A primeira lei do nosso livro chama Lei do Merecimento. Se você não faz tudo o que tem que ser feito para merecer o que você deseja, você não merece. Desculpa, você não merece. Eu falei, o cara, eles não fizeram nada, não bateram meta. São os piores da empresa, você vai botar no hotel 5 estrelas? Ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, claro, pra que ele vai bater meta? Se todo ano você põe ele no hotel 5 estrelas 5 dias. Não precisa, né? Eu falei, tá, não vou pôr. E aí a gente foi num hotel muito mais simples, os caras ficaram puto da cara. Uma pergunta se no ano que vem não bateram todo meta. Mais que todos os outros que tinham batido. Só de raiva. Às vezes a raiva impulsiona, gente. Ah, quer saber? Agora eu vou bater só pra esfregar a cara desse diretor. Funcionou. Torna um desafio. É ali, desafio. né? Eu ouvi dizer, o Phelps usava a raiva como motivação. O nadador, Ele- né? É. O Michael Phelps tinha raiva e a raiva do pai dele. Sim. E aí ele usava isso pra... e, pô, Ele e o- treinava acho que e o 5 horas de Phelps- manhã, 5 horas da tarde, algo assim, E o né? Phelps, quem que é melhor nadador que ele? Esquece, querido. É. É. E falando em desafio, coisa assim, como foi? É caminho de Santiago? Santiago de Compostela. Ah, É um caminho para muitos religioso. Esse caminho ficou famoso lá atrás com o Paulo Coelho e sua turma. o Paulo Coelho ele fez? Eu não sei se ele fez, eu não lembro na época que ele escreveu um livro, eu acho que era Brida, acho que eu não lembro mais. Que ele o Raul Seixas, enfim, ficou famoso por causa deles. E ele é um caminho religioso, de peregrinação. Eu, quando fui fazer esse caminho, eu não fui nem por religião,
nem por nada que fosse voltado a isso. Apesar do caminho, são vários caminhos que existem para chegar em Santiago de Compostela. Eu escolhi fazer o caminho de Santiago porque eu queria fazer algo que fosse extremamente desafiador, que eu fosse sozinha, para eu sair da zona de conforto e mudar completamente a minha perspectiva do que eu fazia. Foi por isso que eu escolhi o caminho de Santiago de Compostela. E aí eu me preparei 1 ano aqui no Brasil, porque você tem que ter uma mochila especial, uma bota especial, você tem que ter o preparo físico especial, que eu vou te contar o que aconteceu lá. E eu programei assim a viagem 1 ano. Tal dia eu vou andar 14 quilômetros, tal dia eu vou andar 17 quilômetros, tal dia eu vou andar 25 quilômetros, tal dia eu vou andar 18 quilômetros por dia. O total é 370 quilômetros, é isso? Não, É que o total é depende, né? 800. É que É assim. É que depende, são 4 ou 5... Então, tem o que sai de Portugal, tem 2 que sai da Espanha, tem vários caminhos que chegam em Santiago. Eu escolhi o maior, que é 800 quilômetros. Então, você sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França, atravessa os Pirineus, que já começa aí. Atravessa os Pirineus e começa o caminho na Espanha. Então, você começa na França. Então, eu fui para a França. É um mês, né? Eu fiquei Tudo, né? 25 dias. Aí eu vou contar o que aconteceu lá. Nossa, Eu tinha esse tudo dia preparado, certo? Tudo preparado, o cronograma na mão, assim, lindo, o que eu ia fazer. Você leva 2 trocas de roupa. Você leva... Porque tudo pesa na mochila. Então, você tem que levar o seu saco de dormir, você tem que levar a capa de chuva que cobre você e a mochila, você tem que ter a bota especial, a roupa especial. Então, você tem uma série de cuidados que você tem que levar, né? E fazer. Fiz a minha mochila com as 2 trocas de roupa, fui lá pro caminho de Santiago. Cheguei em Saint-Jean-Pied-de-Port, primeiro desafio, subi os Pirineus. Eu treinei na academia, né, gente? Subi, inclinei a esteira, falei, vem comigo, Tá botei a bota e ó. fácil. Quando você chega no caminho, é montanha acima e montanha abaixo, meu querido. Nossa. Eu, uma pessoa E não é asfaltado, né? É pedra. Pedra. Caramba. Primeiro Pirineu que eu atravessei, que é o caos de atravessar aquilo. Quando eu cheguei no primeiro albergue na Espanha, que a cidade chama Roncesvalles, você dorme dentro do mosteiro. Eu dormi em albergues o tempo todo. Eu cheguei destruída. Eu falei, eu vou morrer nesse lugar no primeiro dia. Porque eu tava usando salto, vou lá e meto uma bota. Eu falei, um frio, mas um frio pra nós que somos, né, daqui do Brasil. Eu fui no final, fui na primavera e ainda tava frio, ainda tinha neve um pouquinho. Fiz, tá bom, continuei meu caminho tranquilamente e tal. E você dorme em albergues públicos ou privados. Eu falei, eu vou dormir no raiz, que eu quero entender o que tá acontecendo. Eu levei 2 trocas de roupa? Falei, não, levei 3, né? Claro, só 2, vou levar 3. No primeiro albergue eu larguei uma. Porque assim, a mochila tem que ter 10% do peso do seu corpo. E quando você começa o primeiro quilômetro, ela tem um peso. No segundo quilômetro, ela tem outro peso. Vai só aumentando No ali. 15º quilômetro, ela tem um elefante nas costas. É outra coisa. E quando você sobe a montanha, ela te puxa. E quando você desce, ela vai batendo nas suas costas. É uma mochila toda especial, né? Mas mesmo assim. Então eu fiz o caminho, fui fazendo o caminho. Fui de cidade em cidade. Tinha dias que eu andava 14, 17. E a água pesa. Eu nunca imaginei que a água pesasse tanto. Porque você tem que levar água, porque dependendo você tem que programar. Tem lugares que eu andei 14 quilômetros e não tinha nenhum lugar para pegar água. Então você tem que levar muita água. Nossa. E aí teve um dia que foi acho que o mais desafiante de todos, que eu subi foi assim, começou o dia com muita chuva. Eu andei 17 quilômetros na chuva, montanha acima e montanha abaixo. Eu só tinha meu rostinho assim para fora, meu dedo congelou, eu enfiei na boca pro dedo, porque ele ficou roxo. Eu enfiei na boca pro dedo voltar ao normal, porque eu ia perder o dedo. Nossa. E foi um desafio, assim, absurdo. Você dorme em albergues com pessoas que você nunca viu na vida, gente do mundo inteiro naquele lugar, cada um com um propósito. Você conhece pessoas bacanas, tem gente que tem... Eu falei que eu conheci pessoas de bicho grilo total a altos executivos da Honda eu conheci no caminho. Porque na era da Honda, na época, tinham 4 executivos da Honda fazendo o caminho, os mais velhos. Dava de 10-0 em mim, o japonês. Porque eles servem de exemplo para os mais novos. Porque se eles fazem algo desafiante, os novos também conseguem fazer. Eu achei demais, eu conversando com eles, né? Então você conhece, a cultura é outra, você conhece gente do mundo inteiro, dorme em albergue junto com pessoas que você nunca viu na vida, com culturas outras, tem gente que toma banho, tem gente que não toma banho. Então você aprende muita coisa. Você chega no albergue, você lava sua roupa, pendura, vai comer, vai dormir porque você tá morto. No dia seguinte recolhe a roupa, enfia na mochila e vai.
E eu fiz isso sozinha. Eu sou mulher, fiz sozinha, é um desafio. Então você tem as duas questões. Primeiro que é mulher, segundo que é sozinha, segundo que eu tô num país que não é o meu. E eu andando no caminho, feliz da vida, tô conseguindo, e começou a doer o tendão. E o tendão. E teve um dia que eu tava no caminho, assim, eu já tinha andado 350 quilômetros, mais ou menos. Eu tava com muita dor, eu andando devagarinho. Eu falei, mas eu vou chegar lá. Eu tinha meta pra bater por dia, né? Mas o pessoal fica, assim, por mais que vocês tenham grupos, Não, fica cada um um na vai no seu frente, um caminho. atrás. Tem gente que fala, posso caminhar com você? Caminha junto com você. Aí eu conheci gente da Holanda, da Noruega, da Islândia, do Japão, Não. do mundo inteiro. Porque se você fala inglês, daí fica mais fácil, né? Eu conheci gente do mundo inteiro, gente. De todos, da Bolívia. Porque tem gente do mundo inteiro naquele caminho. Tá passeando. Eu conheci uma moça que ela não tinha uma perna, cara. Ela tava com a perna... Nossa, e tava lá. Tava lá. Bacana. Caramba. Um exemplo. E tem gente que fala, nossa, você é brasileira, você fala inglês, você fala espanhol? Eu falei, falo. Nossa, eu não imaginei uma moça da Noruega. Posso tirar uma foto com você para explicar para as pessoas que o brasileiro fala inglês? Eu falei, pode. Então tem coisas assim, sabe? Mas já me perguntaram no caminho, você vê macaco no seu quintal? Eu falei, não vejo macaco no meu quintal. Sério mesmo? Sério. Há quantos anos? Eu fiz faz 12 anos. Poxa, ainda existe. Mas acho que até hoje o pessoal Acho que é pensa, hoje, até ó. hoje. E aí foi um desafio. Aí eu tô andando, porque eu tinha a bandeirinha brasileira na mochila, passou um médico por mim e falou, olha, eu sou médico, eu sou do Ceará, meu nome é Sérgio, acho que era o nome dele. Eu vi que você tá mancando. Eu sou médico ortopedista. Você vai parar naquela bodegalinha pra tomar um café? Eu falei, eu vou. Ele falou, posso olhar seu tendão? Eu falei, pode, né? Tudo bem. Já que tá, né? Já que tá aqui médico, vamos pra é de graça, não precisa pagar, consulta nem convênio, vamos lá. Aí ele olhou e falou, olha, eu posso te sugerir uma coisa? Ainda tem pelo menos uns 10 quilômetros pra gente chegar na próxima cidade, que a gente sabe que é de repouso. Eu vou te pedir pra ir no posto médico, que eu acho que o seu tendão vai estourar. O seu tendão tá muito inchado e se você estourar no meio do caminho, você vai ter um problema. Eu falei, de verdade? Ele falou, de verdade. Eu falei, não acredito. Eu falei, tá bom. Eu andei doendo, cheguei na cidade e tal. Fui pro posto médico, aí o médico olhou, tirou o raio-x, fez a coisa e falou assim, olha, você vai ter que parar. Eu falei, claro, perfeitamente, quantos dias? Ele falou assim, não, você não tá entendendo. Você vai ter que parar. Eu falei, não vou parar. Eu falei, não, o caminho vai continuar aqui, querida. Você tem que parar e voltar para o seu país. Porque eu não vou subir a montanha de novo para buscar outro que tem tendão estourado. Eu já operei um ontem, eu não vou operar de novo, porque amanhã é aniversário da minha filha. Eu falei, aí eu, sabe quando você faz assim? Eu falei, não tô acreditando. Eu me programei. Eu me treinei 1 ano. Eu, assim, programei valor, dinheiro, viagem, o que ia comer, o que não ia comer. Eu tinha tudo programado. E aí vem a vida e faz assim, ó. Não é você que manda. E aí você imagina se você não tem um autoconhecimento, o que acontece com você nesse momento? Você surta. E eu falei assim, eu já tinha andado 370 quilômetros. E aí eu liguei pra casa. 370 quilômetros? Eu andei 370. É muito. Eu andei 370. Muita coisa. Aí eu liguei pra casa e falei, aconteceu um probleminha aqui. Eu vou ter que parar, porque senão eu vou me machucar. E aí o médico foi bem bacana. Ele falou, o caminho vai estar aqui. Você volta depois e você continua. Ele falou, mas você precisa voltar pra casa. Aí eu liguei pra casa e falei assim, olha. Eu falei, então eu vou fazer assim, já que eu tô aqui, eu vou pegar um ônibus e vou conhecer Compostela. Eu não vou embora sem conhecer Compostela. Eu vim aqui pra conhecer a bendita Compostela, não vou conhecer Compostela. Peguei um ônibus, fui até a igreja de Santiago de Compostela, que é muito bonita e tal. Conheci os museus e tal. Inclusive para descansar um pouco, para mudar passagem de avião e tudo mais, né? Porque meu voo ia sair de lá, então eu fui para lá. E é assim, se você anda os 800 quilômetros, quando você chega em Compostela, eles te dão um certificado chamado de Compostela, que você recebe lá porque você andou e tal, dos peregrinos. Se você anda os 800 ou se você anda os últimos 300. Eu andei os primeiros 300. Conclusão, eu voltei para casa sem a Compostela. Nossa. Mas é uma experiência que eu voltei de lá com a seguinte experiência. Porque tem mulher que tem mania de centopeia, né? Um sapato de cada cor. Que tem um monte de sapato, né? Eu tinha um monte de sapato. Nós tínhamos uma casa aqui em Mongaguá, na época, que eu não deixava alugar. Falei, imagina, alguém vai dormir na minha cama. Aí eu aprendi uma coisa espetacular no Caminho de Santiago, que me fez mudar, assim, totalmente a minha forma de ver as coisas. Eu não preciso de muito para viver.
Eu preciso viver e viver bem, porque as coisas boas não estão em quantidade e em muito dinheiro. O que é maravilhoso está no simples e as pessoas esquecem. Aprendi que com 2 trocas de roupa eu vivi quase um mês. Eu não preciso ter 50 blusas, uma de cada cor. Eu preciso ter blusas que vão, ou roupas que vão se conversar. E as que eu não estou usando no guarda-roupa, dá para alguém, querido. Tá cheio de gente aí precisando de ajuda. A gente se apega a bens materiais e coisas, e muitas coisas, e esquece que a beleza da vida está no simples. O dinheiro não compra as situações, as experiências. A experiência de você estar com a sua família, a experiência de você dar um bom dia, a experiência de você dar um abraço no seu filho, de você dar... As pessoas... Isso o dinheiro não compra, gente. Tem coisa que o dinheiro não compra. E as pessoas esquecem disso. Eu voltei do Caminho de Santiago, assim, com isso muito claro na cabeça. Eu precisei ir para lá, para caminhar sozinha, porque quando você caminha sozinha, e quando você está sozinho com os seus pensamentos, você começa a olhar para dentro. Não tem como. Você começa a olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você fala, poxa, umas coisas aqui para consertar. O belo tá no simples, cara. O belo está no simples. As pessoas não olham, que nem hoje eu tô andando, eu falo, nossa, que lindo, olha o passarinho lá no farol, né? O Pavani falou pra mim, que passarinho? Eu falei, lá no farol. Porque eu aprendi a mudar o olhar para qualquer coisa que tá à minha volta. Às vezes você vai na praia aqui, a gente tá na praia, vai na praia, a gente fica olhando, ai, aquela biquíni ali, a mulherada, ai, aquela... Olha pro mar, criatura. Vê lá o pôr do sol. As pessoas ficam olhando pras outras. E a gente tem um lugar tão... Aqui a gente tem esse privilégio, né? De poder... Um pôr do sol espetacular. Ninguém olha pro pôr do sol. As pessoas ficam olhando, botando defeito nas outras na praia. Pelo amor de Deus, pega um livro. Olha a beleza de você ler um livro na praia. Ouve o barulho do mar lendo um livro. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Pra não falar que eu não vi, eu tinha o hábito, né? Eu parei com isso. Eu ia na praia toda manhã, andava, chegava em casa e escrevia um texto. Eu continuei escrevendo o texto, porque eu estou escrevendo um livro, mas parei de ir para a praia por N razões, quero voltar. E aí eu vi uma vez um senhor indo na praia, ele foi, sentou com a sua cadeirinha, abriu um vinho, botou na taça, pegou o livro. Uma única vez eu vi isso, eu falei assim, minha meta de vida é esse senhorzinho aí. Porque é o simples, mas que para ele fazia todo sentido. E a gente não para fazer isso mais, né? Infelizmente. Isso que você falou é gostoso também, igual as... Eu vou voltar daqui a pouquinho, quando acabarem as obras das ciclovias, né? De Praia Grande até Santos. É uma hora. Tava vindo de bike. É uma hora de ida e mais uma hora de volta. Mas você vai pela praia, você vê cada coisa linda que tem. E hoje, assim... Aí você percebe. E se exercita, né? Não, exercita, assim. né? E você chega mais motivado aqui. Porque acho que, não sei, porque o pessoal fala, pô, você não cansa, não? Não chega cansado? Não. Chego com mais pique para trabalhar. Hoje, isso é uma falha, eu falo por mim também. Não tô indo mais. E me faz falta, porque às vezes é o momento de você respirar. A gente tem aqui, pelo amor de Deus, né? A maior academia na praia. É só você andar, gente. Botar lá o negócio e andar. A gente não faz por quê? Porque não se prioriza. Desculpe, a gente não prioriza. Se você priorizar, você bota na agenda, você vai. Nada te tira daquela... E até fácil aqui, porque não tem o sobe e desce das montanhas. Aqui é reto. Cara, o Caminho de Santiago é assim, eu falo, se alguém quiser fazer, faça, mas se prepare. Faça um ano de trekking aqui no Brasil, porque não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa, eu não digo nem, não é só físico, é muito mais o mental do que o físico. Porque caminhar, se você tem um físico bacana, você vai, mas e a sua cabeça? Se eu não tivesse uma cabeça boa, eu teria surtado lá, porque eu me preparei mesmo durante um ano para ir. Eu falei, pô, não é possível. E aí o que eu aprendi, que a vida, ela, por mais que você se programe, ela vai chegar uma hora que ela vai te dar uma surpresa. Isso faz parte da nossa vida, não tem jeito. Eu falei que é diferente de uma peça de teatro, as pessoas ensaiam, vão lá e fazem a peça. A vida não tem ensaio, querido, é ao vivo. Ou vai ou vai. Pior que você tem conhecimento da mente, né? Então. Então, imagina se eu não tivesse, eu tinha enlouquecido. Não, e foi ótimo, a experiência foi ótima, acho que vale para qualquer pessoa que queira fazer. Até uma pessoa que fez um treinamento com a gente um tempo atrás, Márcia, você fez o caminho, né? Me dá umas dicas. Eu falei, claro, prepare-se para começar. E pro empresário, que você acha que vai?
fez o... Apesar que acho que é individual de cada um, mas deve ter alguma semelhança. Por exemplo, se um empresário for fazer esse caminho da Compostela, ele chega na empresa, o que muda? Ele mudou. Não é o que ele chega, o que muda. É que ele vai ter mudado. Porque se ele não mudar fazendo um caminho desse, ele não vai mudar fazendo nada. Porque o caminho, quando você caminha sozinho, quando você... Primeiro que você vai sair da sua zona de conforto. Não tem jeito. Você vai acordar muito cedo, vai andar muito. Você já não anda. Você fica o dia inteiro sentado, né, com a bunda, perdão da palavra, mas com a bunda no escritório, na cadeira, com um computador na frente. Você vai andar, meu querido. Meu pé encheu de bolha. É. Eu tinha que passar a linha assim, ó, na bolha e deixar a linha dentro para drenando a bolha. Então, assim, as cicatrizes fazem parte das nossas vidas, elas nos ensinam. E no caminho de Santiago, eu voltei com algumas cicatrizes que me fizeram crescer. Não adianta, a vida para crescer, ela vai te dar cicatrizes. Sejam elas maiores ou menores. E sem elas, ninguém evolui, querido. Não tem como. Não tem como. As pessoas querem ter só a parte boa da vida. Nós somos as duas coisas, a parte boa e a parte ruim. Porque se você é muito bom, você vira bobo dos outros. Se você é muito ruim, você vira um carrasco. A gente tem que ter o quê? Equilíbrio. As pessoas não têm equilíbrio. Acho que talvez a tomada de decisão, então, mude para eles, né? Para o empresário, você pode ter certeza. Ele vai, talvez, enxergar o cenário de uma nova forma. Mas não adianta um empresário ir para um caminho desse ou para qualquer outro caminho que existe, porque existe aqui no Brasil, existe vários. Tem o do Aparecida, tem um que é de Goiás. Não adianta ele ir para esse caminho se ele não estiver bem com a cabeça. Porque é a cabeça que manda. Seja no caminho, na empresa ou em qualquer outro lugar. É a cabeça que vai mandar. Eu acho legal aquele filme A Vida Secreta de Walter Mitty. Bacana, né? Porque mostra aquela relação. As pessoas vivem o normal e a gente tem esse aí. Fazer sempre as mesmas coisas. E ele se obrigou a ter que... Mudar completamente. E mudou muito. Nadou até com um tubarão ali no filme. Então. Né? É muito legal. É um filme legal de assistir. Bacana. Eu ainda não vi esse filme. Não? Não Muito É bom. muito legal. Não Assista. Não vou nem dar spoiler. Deixa você assistir. Agora, você falou também de motivação, Sim. tá? Agora aqui é uma pergunta polêmica. Vai. O que você acha de coaching? Odeio. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Mas ele não motiva? Não. O coach não motiva. O que acontece? Nós estamos no mercado há 25 anos, certo? Eu falei que eu estou no mercado, eu tenho formação de coach. Eu estou no mercado antes da banalização do coach. O problema dos coaches que existem hoje no mercado, uma grande maioria é assim. As pessoas não têm outras formações, faz um curso de 6 meses no máximo, quando o curso é bom, e fala assim, vem comigo que eu sou seu mentor, eu sou seu coach. Eu vou fazer você virar o cara. Querido, peixe não sobe em árvore. As pessoas prometem que peixe vai subir em árvore. O peixe não sobe na árvore. O máximo que ele vai virar é um tubarão se ele se esforçar muito. Não tem milagre. As pessoas hoje oferecem milagre. Fala, vem... Primeira coisa que acontece, tá no palco. Eu tô no palco, todo mundo... eu sou próspero! Eu sou... Oi? Você sabe o nome da pessoa que tá do seu lado? Não, você não sabe, então desculpe. O ser humano lida com o ser humano. Nos nossos treinamentos, por exemplo, eu não tenho multidão. No meu treinamento tem no máximo 20 pessoas. Eu quero saber que você é o Jean. Saber com quem tá... Eu quero saber quem está do meu conhecer lado. as pessoas. Eu quero conhecer o ser humano que está na minha frente. Porque ele está em busca de ajuda de comportamento. Não, todo mundo pode tudo. Não, vem comigo que eu vou te dar mentor. Todo mundo hoje virou mentor. É que nem assim... Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, vou até ser crucificada, mas é. Tem gente que fala, eu tenho psicanálise. Tá bom, você é psicóloga? Porque a psicóloga, ela tem uma base acadêmica. Fez psicanálise, eu conheço médicas, psiquiatras que são psicanálise, ok. Então, se você tem uma formação, trabalhou muitos anos no RH e tem psicanálise, eu tenho alguns senãos. Eu, Márcia, tô falando de mim. Eu acho que existem profissionais e profissionais, tem espaço para todo mundo. Não tô contra, eu tô falando da minha opinião sobre. Mas eu não gosto dessa coisa de promessas vazias, cara.
Qual é o seu embasamento para fazer o que você está fazendo? Ah, eu tenho um curso de coaching. Poxa vida. Eu também tenho. Mas quais dos outros? Porque o que acontece? Porque não adianta só ter esse curso. É aí que tá o problema. As pessoas têm uma formação. Nós temos mais de 20. Por quê? Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer pro ser humano é quando ele encontra um curso e fala assim, me encontrei, morra! E morra rápido. Porque se você se encontrou, acabou, meu querido. Quanta coisa ainda tem pra você aprender, você parou aí. O Pavani fala isso, morra e morra logo, porque você vai atrapalhar quem quer evoluir. Fica comigo isso. Porque se você faz um curso, por exemplo, eu sou master em PNL, uma das formações. Se eu ficasse só na PNL, as pessoas falam que vira PNLista besta. Eu vou ser crucificada também, mas tá tudo certo. Porque você só tem uma técnica. Aprende essa, pega tudo que tem de melhor dessa. Aprende lá Enneagrama, pega tudo que tem de melhor dessa. Aprende método Silva de controle mental, vê o que ele pode ser útil. Buscar evoluir cada vez mais, né? Fotoleitura, vê o que tem. Neurociência, vê o que pode te ajudar. Você vai chegar num momento que você vai falar assim, poxa, elas se conversam. E aí porque as pessoas hoje em dia te julgam e te colocam coisa. O que elas gostam, ela põe no balaio de coisa legal, o que elas não gostam, ela põe no balaio de coisa que não é legal. Pô, você tem que ser mais generalista do que só especialista. Porque quando você fica só especialista, você só sabe daquilo. O importante é você saber de tudo. Não só de uma única coisa. Eu acho que o coach hoje em dia, infelizmente, ele tá banalizado, virou motivo de piada, né? Bastante. O stand-up faz isso. Então, eu acho que quando você lida com o comportamento humano e quando você lida com a mente humana, a primeira coisa que você tem que ter é responsabilidade. Porque você está entrando na cabeça de uma outra pessoa. Mas com o seu curso, entre aspas, você não é um coach? Você não é uma treinadora, assim? Eu sou uma facilitadora, eu não me chamo nem de treinadora. Tá. Porque as pessoas quando vão... porque assim, se você for ver nos Estados Unidos, se você falar que eu tenho um coaching, é um treinador. respeitado. Sim. Aqui no Brasil que se tornou banal, né? Porque hoje os coaches falam que você tem que ter o Porsche, que você tem que ter a casa, que você tem que ter o que você se sente bem. Você não tem que ter o que ele tá mandando você ter. Cadê o seu protagonismo? Cadê a sua autonomia? E cadê o seu empreendedorismo? Você tá falando o que ele tá pedindo. Você tá fazendo o que ele tá pedindo. No nosso treinamento... Você gosta disso? Não. No nosso treinamento, o que a gente faz? A gente dá os treinamentos, dá as dinâmicas. O nosso treinamento é para começar. Para terminar ele, a gente não termina em festa. Os treinamentos hoje em dia terminam... tem LED. Eu venci! E aí tem lá LED, luz, câmera, ação, videomaker, nananã. Primeiro, no meu treinamento ninguém tira foto. Eu tiro os celulares das pessoas, para não ter a chance de ninguém tirar foto do outro. Eu tiro os celulares das pessoas. Não tem filmagem. Eu poderia muito bem, em 25 anos, você imagina o quanto de material eu não teria para botar no Instagram. Eu estaria milionária hoje. Porque imagine, o comportamento, a cabeça da pessoa, se eu botar o que está acontecendo com ela, ao nosso ver, tá? A nossa visão aqui. Se eu colocar a cabeça dela e o comportamento dela na internet, na nossa visão, é como se eu estivesse escancarando a intimidade das pessoas. Porque eu estou escancarando uma dor que ela tem. Quem quer escancarar a sua dor? Mas a gente não consegue nem assumir as nossas, às vezes. Por que eu vou escancarar a dor do outro pra internet ver, pra eu vender mais? O que eu vou ganhar com isso? Nada, cara. A gente fez um vídeo há um tempo atrás, falei, se eu tiver, os caras de marketing querem me matar. Eu falei, não, porque você tem que prometer isso. Eu falei, eu não vou prometer nada, eu sou facilitadora. Eu ensino para as pessoas, durante o treinamento, a gente faz 43 intervenções de dinâmicas. E quando termina as dinâmicas, o nosso treinamento acaba com uma porrada na cara. Falei assim, muito bem, seu treinamento começa amanhã. Não acaba em festa. Não acaba em oba-oba. Não acaba todo mundo saindo com a sua caneca. Não acaba. Falei, seu treinamento começa amanhã quando você voltar para casa. E aí a primeira coisa que a gente fala, não toma nenhuma conclusão nos próximos 15 dias, porque a gente faz um fechamento conceitual. Onde a gente explica, a gente faz uma reunião online. Na dinâmica 1, nós aqui criamos a dinâmica para atingir noradrenalina, dopamina e GABA. Dinâmica 2, serotonina. Eu falo onde eu mexi no neurotransmissor dele. Porque a gente faz uma inundação emocional. E quando você faz uma inundação emocional, você cria uma catarse. Quando você cria catarse, o seu cérebro está cheio de sinapses aqui acontecendo, você
muito provavelmente você cria uma neuroplasticidade. Então, primeiro, para como entrar no nosso treinamento, não é todo mundo vai lá e faz. Ele preenche 3 questionários da medicina comportamental, mais 3 questionários de comportamento e um questionário médico. Antes do treinamento, a gente analisa isso. Dependendo do resultado que dá aqui no teste da medicina comportamental, eu sei se ele está com uma depressão muito forte, se ele tem uma ideação suicida muito alta, se ele tem um nível de ansiedade muito alto, a gente faz uma entrevista. Dependendo do que acontecer ali, eu já tirei pessoas do treinamento. Falei, querido, primeiro você tem que buscar um psiquiatra. Tratar isso aí. Por quê? E no questionário Tem médico. muita gente que aparece com depressão, assim. Depressão, dependendo do precisa nível. falar. Depressão, dependendo do nível, tudo bem. O problema é que, assim, as pessoas hoje, tá todo mundo medicado, certo? Porque as pessoas não querem se conhecer. Elas querem que alguém... Eu falei que hoje as pessoas estão em busca de remédio para remediar uma situação. Elas não estão em busca de curédio para se curarem de uma situação. Elas querem o remédio. É como emagrecer, né? As pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Hoje tá cheio de injeçãozinha aí que emagrece todo mundo. Mas fechar a boca, fazer exercício físico, ninguém quer, porque dói. Crescer dói, evoluir dói. Então as pessoas não querem isso. Então quando as pessoas preenchem isso para nós, a gente já tirou pessoas e falou, primeiro, você vai procurar um psiquiatra, porque como o nosso treinamento é de altíssimo impacto, os neurotransmissores, ela já toma um remédio, ela está com um nível altíssimo de depressão, enfim. E se ela toma um remédio, menos de 3 meses, um remédio psicotrópico, seja lá o que for, e ele não fez a curva de ação ainda, os seus neurotransmissores não estão em ordem. E se ela vai para um treinamento como o meu, ela é capaz de ter um surto psicótico. Porque é muito forte. Então a gente tem um cuidado que, sinceramente, eu não vejo ninguém no mercado tendo esse cuidado. As pessoas de marketing querem me matar. Não, porque você tem que fazer mais rápido. Eu falei, não tem que fazer mais rápido. Porque eu cuido do ser humano. Tem um ser humano do outro lado. Eu não posso fazer mais rápido. E aí as pessoas saem do treinamento e falam assim, poxa, mas assim, e agora, o que eu faço, Márcia? Eu falei, o que você está sentindo, né? Porque as pessoas, muitos treinamentos como esse, falam assim, agora você vem aqui e faz terapia com os meus terapeutas. Eu falo assim, agora que você tem consciência de quem é você, do que está acontecendo com você, o que você acha? Eu nunca dou respostas. O que você acha que você tem que procurar? Acho que eu tenho que procurar um psiquiatra ou um terapeuta. Então faça. Porque eu falo assim, não me coloca no pedestal do guru, nem a mim, nem o Pavani, nem ninguém. Não me coloque no pedestal. Eu não quero ser guru de seu ninguém. O que eu posso é uma inspiração, talvez. Mas guru não quero. Porque quando você... Tudo que é demais, né? Tudo que você endeusa, chega uma hora... Quanto tempo é o treinamento? Olha, o treinamento, o OT Extreme, são 3 dias. Ele começa no sábado, à 00:01 do sábado, e termina na segunda-feira por volta das 3 da tarde, sem parar. Você vai dormir no máximo umas 3 horas. Uns 3 dias aí. Não é que você, assim, você vai ter a opção de dormir, mas vai chegar um momento que você fala assim, eu não quero dormir, porque você tem coisa para fazer. Porque ele acontece com 2 vertentes. Tem uma vertente que acontece em grupo e uma vertente que acontece individual. Vai chegar uma hora que essas 2 coisas se juntam. Então você tem muita coisa para fazer. Aí você fala assim, pá, não vou dormir, vou fazer. E na vida da gente, o que a gente faz lá dentro? Eu simulo a vida aqui fora. Não chega uma hora que você fala, pô, eu tenho que cuidar da minha filha, mas eu tenho que cuidar do trabalho. Puta, eu tenho que levar minha filha na escola, sair correndo para fazer a reunião. Não é assim que acontece? Sim. É o que a gente faz lá dentro. Só que a gente aplica a dinâmica e todas as técnicas que nós estudamos para. Nada nosso não tem embasamento científico. Tudo que está lá está sendo feito com algum objetivo. E quando isso acontece lá dentro, as pessoas falam, poxa, eu fiquei 3 dias sem dormir. A gente tem relaxamentos que tem técnica, que no último, principalmente, ele tem um sonzinho no fundo que você acha que é o defeito da caixa. Não é. O método Silva de controle mental, você sai de lá como se você tivesse dormido 6 horas. Então as pessoas saíram de lá e foram viajar de carro para Maringá dirigindo. Numa boa. Então a gente tem um cuidado muito grande em relação a isso. São 3 dias muito fortes. Mas assim, se chegar e falar assim, eu vou pra lá, eu vou lá e me inscrevo e vou. Eu falei, não, você vai ter que assistir 30 aulas antes. Antes a gente tinha o OT Elements. Então não é só 3 dias, vai. É, porque você tem um monte de coisa pra fazer antes, que nem antes a gente tinha o OT Elements, que são 30 leis, pra assistir lá, 11 horas de aula. O OT Paragon e o OT Science, só o OT Science que a gente fazia assistir antes, fazia assim, 29 horas de aula.
Então, o que a gente fez? A gente fez um compilado do OT Elements, que é só o começo ali do nosso livro, que é do nosso método Olho de Tigre de desenvolvimento humano. A gente fez um resumo dessas aulas, chama OT Introduction, para facilitar um pouco. Então, assiste as 30 aulas, porque quando você assiste as 30 aulas, você já vai se preparando emocionalmente ou vai entendendo o que você vai encontrar lá. Porque senão você chega lá, você só tem surpresa. Você não se preparou. Quando você vai fazer, você está na universidade, você se prepara para a prova. Sim. Quando você vai dar uma palestra, você se prepara para a palestra. Por que eu não vou te preparar para viver uma coisa tão forte? Eu tenho, no mínimo, a obrigação de te abrir os poros para você ir para lá. Aí você vai, assiste essas aulas. Na semana do treinamento, a gente manda 3 e-mails para você fazer um monte de coisa. Que também já começa por aí. Eu começo preparando a pessoa assistindo essas 30 aulas. Na semana que antecede o treinamento, eu já dou uma série de atividades para ela, porque ela já vai entrando no treinamento a partir de segunda-feira. Que quando ela chega na sexta, ela já chega lá e fala assim, ó, vim. Ela já vem meio que fala assim, ó, vim pra batalha. Vamos dizer assim. Já tô aqui, já entendi isso aqui, ó. Já entendi. As pessoas já começam a cair algumas fichas. Isso facilita o nosso trabalho e facilita o entendimento dela. Ajuda as pessoas. Tem gente que reclama, que pô, vou ter que assistir. Vai ter que assistir. Porque hoje as pessoas querem o que é fácil, gente. As pessoas não estão nem ler livro, o que mais? Reclama, eles querem progredir ou não? É aí que tá. Só que assim, onde a gente para, Jean? Muitos gestores têm sérios problemas comportamentais, muitos empresários têm sérios problemas. O problema é que as pessoas não falam. O que a gente cuida na Olho de Tigre é uma dor silenciosa. As pessoas sabem que estão ansiosas, as pessoas sabem que estão à beira de um colapso nervoso, as pessoas sabem das suas mazelas. O problema é que ir para um treinamento como esse é como se fosse escancarar. Pô, eu tô mal mesmo. Então, o que eu trabalho é com uma dor silenciosa, que ela tá aí, ela tá no mercado, ela tá no mundo empreendedor, ela tá em todas as áreas. É que as pessoas, hoje, agora com a NR1 que começou um pouquinho a falar, mas a NR1 tá aí faz tempo, que agora que virou a cereja azul do bolo das pessoas. Mas Mas as pessoas não falam porque elas acham que não estão passando por algumas alguma coisa? acham que não estão passando, outras porque não querem assumir e outras porque têm vergonha. Entendi. Eu não tinha levado pra esse lado fazer seu curso. Eu tava pensando em, tipo, quem faz o curso é que quer aprender e quer evoluir. Também, assim, é uma dor silenciosa. Tem a pessoa da dor silenciosa e tem a pessoa que fala assim, pô, eu quero ser melhor, eu quero ser protagonista, eu quero ser autônomo e ser empreendedor. Ótimo, então vem comigo. Porque lá você vai aprender. Eu não trato só da dor. Lá, o que acontece? Mas tratando da porque dor, mesmo- você vai ter Sim. potencial para poder... Vem essa pessoa que tá com depressão, vem essa pessoa triste, vem. Eu falo, o cara de marketing fala assim, qual que é o seu público? Eu falo, todo ser humano que quer evoluir. O que está com a dor escancarada e o que não está com a dor escancarada. Porque não digo dor, né? Talvez eu tenha me expressado mal. Então, não é dor, é uma situação emocional. Nós todos temos as emoções. Elas estão dentro da Uns gente. tem mais do que os outros. Tem mais do que... As emoções estão aqui. O comportamento que ela encadeia que é a questão. Nem todo mundo tem consciência desse comportamento. Então, quando você vem para um treinamento desse e fala assim, olha, eu quero evoluir, ótimo, vem porque você vai descobrir coisas lá que você nem imagina que você tem. Uma dinâmica em específico, o que a gente faz no primeiro dia? A gente dá um chacoalhão de leve e fala assim, ó, isso aqui tá acontecendo com você tá entendendo? No segundo dia, o que a gente faz? Aprofunda, meu querido. Mas aprofunda num grau que aí a gente vai achar aquela coisa que você nem imagina que está destruindo a sua evolução. E a gente acha. De todo mundo. Não tem como sair de lá sem saber isso. E a partir daí, é contigo. Porque você já sabe. Antes você não tinha consciência. Com o treinamento você vai ter a consciência. Você tendo consciência, o que você vai fazer? Você pode fazer tudo, você pode fazer nada. A escolha sempre vai ser sua. Uma coisa que a gente fala, se a pergunta é pode, a resposta sempre vai ser pode. Pode ser bom, pode ser ruim. A escolha é sua. Mas também depois do curso, tem algum acompanhamento? É aí que tá. As pessoas falam, e aí, você me acompanha? Eu sou Não. facilitadora. Não, então, aí é que você fala, aí você já tinha até respondido, não, sei, o que você acha? Um psicólogo? Você vai Porque, procurar. assim, tem Mas, gente... por exemplo, tem gente que, às vezes, talvez tenha uma dependência, não dependência, mas
não consiga fazer algo que ela aprendeu no curso. Sim. O que pode ser feito? Que a gente... Talvez porque ela não queira ainda sair, tá com a dificuldade de sair daquela zona de conforto ainda aí que tá. ali. A gente tem lá, a gente nem aplica tanto, mas justamente quando a gente fala que não quer que endeusa, mas a gente tem uma mentoria diretamente comigo, com o Pavani, e são 8 encontros que a gente vai fazer um planejamento de vida para você. Fala assim, olha, Pavani, eu fiz o curso, mas eu tô perdido, você me ajuda? Nesse sentido, a gente ajuda. Eu falei, então senta aqui que nós vamos fazer o exercício. E a gente faz 8 encontros, pessoalmente, onde a gente conversa com essas pessoas e dá um passo a passo do que... Mas assim, sempre com perguntas, e ele vai planejando, e ele sai com planejamento a longo prazo. A primeira coisa que ele tem que saber é para onde você quer ir. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas eu não sei o que eu quero. Eu falei, então não tem como te ajudar. Primeiro você precisa descobrir o que você quer. Você já descobriu qual era a coisa que você não tinha consciência. Que agora você já tem. Então, para onde você quer ir? O que você não quer, eu já sei. Eu quero saber para onde você quer ir. E é legal que você fala, né? Que é sempre perguntando, porque a pessoa que tem que ter a resposta, né? Não tem jeito, gente. O psicólogo faz o quê? Ele te faz pergunta. É porque acho que a resposta sempre... Você até Você é da tem a pessoa. resposta, né? Você só não quer acessar. Ou você não quer... Ou, às vezes, assim... Eu falo que o melhor amigo é o silêncio, gente. O melhor amigo das pessoas hoje é o silêncio. As Vai pra pessoas... Compostela. Ah, nem precisa ir pra conversar. Ela vai na praia, senta ali. Fica na sua casa, desliga o celular, desliga a televisão. Desliga a televisão. Você fica vendo Netflix, vai fazer... a gente tem uma coisa que a gente fala para as pessoas. As pessoas são o que elas fazem no seu tempo off. Enquanto você tá aqui no escritório, você tá on, certo? Tô on, tô trabalhando, tá. O que você faz no seu tempo off? Você fica rodando na internet? Vendo TikTok? Ou você lê um livro? O que você faz no seu tempo off? Você é o que você faz no seu tempo off. Às vezes as pessoas falam, como que você conseguiu tanta coisa? Eu falei, eu leio. Senta e lê. Vai ler. Você quer começar a ler? Lê lá. Os Grandes Pensadores. Você já leu? Lê um livro dos Grandes Pensadores, você vai ver quanta coisa que você aprende ali. Lê a biografia de alguém. Lê a biografia de alguém. O que você faz das 8 à meia-noite, meu querido? Ah, mas aí eu vou ficar cansado. Tudo são escolhas. Tudo são escolhas. Vai depender de você. O que você faz no seu tempo off? Você é o que você faz no seu tempo off. Desculpe, você pode ter uma empresa maravilhosa, mas no teu tempo off, na sua casa, você é o quê? Você tem 1 hora pra ficar com a sua filha? Não tem. Poxa vida. Você tem 1 hora pra ler um livro? Não tenho. Você tem 1 hora pra... E se a pessoa quer, ela consegue, né? Uma página do livro. Você não quer ler 2? Começa com micro hábitos. Tem lá um monte de livro aí. Micro hábitos, hábitos atômicos. Tem um monte de livros. Você já leu esses livros? Então leia. Você vai ver como dá. Começa com uma página. Ler livro, independente de qualquer livro, faz diferença, né? Eu lembro que a mãe meio que me obrigava a ler livro, só que ela falava pra eu ir ler livro na praia. E eu fazia isso. Meu primeiro livro, Fernão Capelo Gaivota, lembro até hoje. É maravilhoso esse livro. Eu tinha que ir lá na praia. Legal, E é um livro espetacular esse livro. As lendo, pessoas falam, Fernão, lê o livro que você vai ver quanta coisa que você não aprende desse livro. Sim. Ele é espetacular. As pessoas hoje não querem. As pessoas querem só o que é fácil, gente. Assim, o que é raso, o que é fácil, o que é rápido. Eu entendi há pouco tempo atrás uma coisa que... Quando eu tava atendendo um cliente, que a gente só fazia telefonia antigamente, né? E eu fui numa família, ele era doutor e tinha os filhos. Praticamente era... Alguns tinham minha idade, outros eram ainda menor. Aí eles estavam lendo e por acaso eles falaram que não tinha... Aí ele, conversando com ele não tinha TV na casa dele. Mas como não pode ter TV? Não tem como viver sem TV. E tipo, isso há 30 e poucos anos atrás. Agora ia ser até... Mais difícil ainda. Mas aí há pouco tempo atrás que eu lembrei disso, falei, caramba, cara, se eu tivesse há 30 anos atrás tirado essa TV da minha vida e lido mais, eu Ganha que ele lê bastante. Ele fala lido mais, ele lê bastante. Não tem outra saída, Caramba. gente. Assim, eu vou falar uma coisa muito particular minha, mas assim, eu tenho minha mãe tem 95 anos, mora comigo na nossa casa. E você conviver com um idoso, você vivendo a finitude, é muito triste. Porque a pessoa vai apagando aos poucos, né? O cérebro vai apagando aos poucos. E a cuidadora vai embora às 6 horas da tarde, porque eu preciso de uma cuidadora para me ajudar, porque eu trabalho, enfim. Ela vai embora às 6 horas da tarde. Das 6 às 8, tô eu cuidando dela.
Quando eu cuido dela, porque aí 8 horas ela vai, 8 horas ela vai no quarto olhar o YouTube. Com 95, ela fica vendo o YouTube. Tudo bem, tá tudo certo, fica vendo lá o Roberto Carlos, enfim. Ela acabou às 8, eu podia falar assim, poxa, eu vou sentar, vou ver o Netflix. Eu vou ler e vou estudar. Até meia-noite. Até às 11 horas. Até minha filha chegar da faculdade, que chega às 11h15. Ela não tá estudando? Por que eu não vou estudar? Eu sento lá e estudo. Às vezes é comum você chegar na minha casa, eu tô de um lado fazendo um curso no computador, ou estudando, ou lendo, o Pavani tá no escritório fazendo outro. E aí antes de dormir, putz, e como que tá o curso? Aí começa a falar, né? Que um aprende com o outro. Não tem jeito, você é o que você faz no seu tempo off. São escolhas. Se as pessoas não sabem fazer escolhas, aí não tem nem por onde começar. Né? Tudo é escolha. Legal, hein? Bom. Demais. Márcio. Eu gostei dessa frase. Você é o que você faz no seu tempo off. Tempo off, né? não tem jeito. Anota aí. Muito bom. É verdade, mas isso é verdade mesmo, né? Parando pra pensar. E você reparou também? Que a gente faz aqui nesse podcast é o que eles ensinam. Você tem até no seu livro, que é você ser especialista em alguma coisa e saber de né? tudo ao Tu pouco. tem que saber, gente. Aqui a gente faz isso. Se você for ver aqui no nosso podcast, tem uma especialidade, só que tem todos os assuntos. Mas tem que ter, gente. Tem diversos assuntos. Então E é você bacana. sabe muita coisa. Você tem que- em algo e muita você coisa. E a gente aprende mais do que nunca, que a Nossa. gente não sabe de E é nada, porque é muita coisa. demais. É a melhor demais. coisa você conhecer um pouco do que você faz com um pouco do que ele faz. É. Você vai aprendendo com cada um, gente. É o que eu falo. Às vezes você tem aprender até. As pessoas falam isso, né? Mas, gente, a tia do café tem muito a te ensinar, muito mais que qualquer livro. Ela tem a escola da vida que muita gente não tem. Então, e as pessoas não param pra observar as outras e conversar com as outras. Conversa com o ser humano, gente. Pelo amor de Deus, né? Sim. Ah, uma coisa que eu acho que eu já falei em outra ocasião. Teve há 20, quase 30 anos atrás, eu conversando com você acabou de falar de faxineira, assim, né? Eu tava conversando com a senhora que ela faz faxina no prédio, né? E eu tava falando, não, mas a gente consegue tudo, há 30 anos atrás, a gente consegue tudo, é só a gente visualizar tudo, né? Aí tudo bem, mas aí eu perdi o contato com ela. E o ano retrasado, alguma coisa assim, eu encontrei ela novamente. Ela, Jean, tudo bem com você? Tá há quanto tempo, né? Jean, eu tô visualizando até hoje, mas eu ainda não consegui. Olha isso. Aí eu falei, é que assim, eu aprendi que não é só visualizar. Você tem que agir. A ação faz diferença. Gente, É assim, você visualiza, você tem que visualizar o que você quer. Porque aí você tem o seu objetivo. Mas se você não agir, você não consegue. Aí eu expliquei pra ela. Espero que ela... porque né, Age. já pensou, eu vou visualizar aqui, ó. Tô visualizando aqui, ó. É. Nossa, que visão É maravilhosa. tão bom, é tão Ô, bom. queridão, sai daí, tão bom vai fazer alguma coisa. Sim. É igual eu falo, assim, melhora com a visualização. Porque tem até esportistas, tudo, que fazem a sem visualização, dúvida. Funciona. que eles até melhoram Funciona. o rendimento. Só Funciona. que eles treinam. E depois eles jogam. Então eles estão agindo. Não adiantaria eles só visualizar. Não adianta. Então, haja também. Não tem jeito, querido. É o que eu falo, tudo é decisão. Se você não tomar, se você não der o primeiro passo, pra gente começar a andar, a gente dá o primeiro passo, lá pequenininho. Você tem que continuar dando os primeiros passos pra qualquer coisa, pra um aprendizado, pra vida, pra relacionamento. Se você, às vezes, numa relação, você briga, alguém tem que dar o primeiro passo pra resolver essa situação. Sim. As pessoas não. Fica lá, borradinho. Ah, não. E que você falou, né? A gente dá os primeiros passos, né? E nesses primeiros passos a gente cai. Só que o que faz a diferença é que a gente não desiste E continua. uma hora aprende, né? Querido, você vai cair, a vida é isso, não tem jeito, é chover no molhado. Você vai subir, você vai descer, é que nem o caminho de Santiago. Tem hora que você tá em cima, tem hora que você tá embaixo, tem hora que você tá bem, tem hora que você não tá. Faz parte, as pessoas precisam entender que o equilíbrio faz parte da vida. Você que tem que encontrar esse lugar aí de bem-estar e estar bem. As pessoas não vão vivendo aí. Aí fala, pô, já é Natal. Ora. O que você fez diferente desse ano? E o tempo tá passando rápido, né? Claro. Parece que passa mais rápido a cada ano que se passa. É incrível.
Todo mundo tira um monte de foto do prato que comeu de manhã, do prato que comeu à tarde, do prato que comeu à noite. Aí vai ver no ano o que você fez. Só tirei foto de prato. E daí? O que é o resto? O que você fez? Não fez mais nada. E hoje em dia eu percebi também que, eu tô com 51 anos, vou fazer 51 anos. Pouco velho, pra juventude de hoje em dia, né? Assim, Só que a gente tem que ter a mente aberta. Porque a gente aprende com eles também. Mas com os mais muito jovens. já. A IA tá aí, mas meu tem querido. gente que fala, não, eu já tenho 50 anos, tenho 60 anos, tenho 70, não tenho nada que aprender. Morra logo. Cara, você tem que aprender todo dia, você tem que ter 80 anos, você tem que estar com 80 anos querendo aprender. Não tem que sempre aprender. E dá pra Lifelong aprender. learning, continua aprendendo. A gente tem esse termo aí, lifelong learning, continua aprendendo. Sim. Cara, eu adoro. Quando saiu o GPT, eu falei, na hora eu instalei o negócio. Cada coisa nova que eu descubro. Eu tenho uma filha de 24. Você imagina que ela. Mãe, tem isso? Tá bom, tem aquilo, tem aquilo. Eu adoro coisa nova, eu amo conhecimento. O que eu puder aprender, por que eu não vou deixar de aprender? Gente, a IA tá aí. Ela pode te ajudar? Pode! E por que você não vai usar? Por que você não vai aprender? Que nem aprender uma língua, né? Pensar, não vou usar. Você nunca sabe, meu querido. Aprenda! Você não tá fazendo nada. O que você faz de noite? Nada. Vai aprender alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso ajuda você a não ter Alzheimer no futuro. Cada coisa nova que você aprende é uma coisa, é um neurotransmissor novo, tá criando aqui uma rede neural nova. Faça isso. Porque, assim, eu espero que as pessoas se encontrem vivas quando chegar o dia da sua morte, porque hoje eu tô vendo um monte de gente morta antes. Sim. Infelizmente. Verdade. É mais ou menos isso por aí que a gente faz. Márcia, o papo tá super legal. Passa rápido Tudo demais. muito Eu tô falando, rápido. olha só. Ó, já tá mais de 1 hora aqui. Ó. Uau! 75 minutos de aqui. Meu Deus do céu. Mas depois pode vir uma próxima vez também pra Sim. gente É só você chamar, tô à complementar, disposição. né? Imagina. Um dia você e o Pavani também. É, Podemos, legal, só né? fala aí o que vocês querem que a gente fale. A gente fala sobre um Show. monte de coisa. Aí vai ser sequestro, os dois juntos vai ser sequestro lá, porque aí vai ser igual o Vilela, mais de 3 horas. Vamos ficar 8, vou ter que ter o Flow, a gente já monetizar, ganhar patrocinador, fazer um monte de coisa. Mas 2 coisas que eu sempre peço pra quem vem aqui. Tá. Primeiro, deixe uma mensagem pra juventude. Pra juventude, É. estude. Estude. Aprenda. Tenha interesse. O mundo não é só 3 segundos. É muito mais do que isso. Legal. Boa. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Márcia, você tem um único pedido pra humanidade. Para que as pessoas tenham plenitude ao invés de felicidade. Porque se você está pleno quando você está em dificuldade e quando você está feliz. Ou quando você está no momento bom da vida. Porque a felicidade ela é rápida, ela vai embora. E a plenitude, não, ela está em qualquer momento. E quando você tem plenitude, você tem equilíbrio. E se você tem equilíbrio, você cuida da sua cabeça. Ninguém tinha Show. pedido isso. Diferente, né? Legal. Muito obrigado. E pessoal, então sigam a Márcia aqui nas redes sociais. @Márcia Márcia Apavani, Pavani. você vai ver lá que tem uma foto. Eu tirei tudo que tinha, vou reorganizar. Então, olha só. Tá em construção, tá escrito Olha lá. só, em construção lá, o Instagram dela é em construção. Mas já sigam. Não, mas tô eu lá, mas Facebook e LinkedIn, Márcia Pavani. isso aí. E também os treinamentos dela. @Olho de Tigre Treinamentos. E no Facebook, LinkedIn, Olho de Tigre. Olho de tigre. É quase um trava-línguas, né? Olho de tigre, Olho de treinamento. Treinamentos. E também tem no YouTube. @Olho de Tigre. Isso aí. É o @Olho de Tigre que vocês têm também, fazem semanalmente? A gente tem no YouTube do Pavani, que é @Orlando Pavani, que tem o Antídoto, que é o podcast, que a gente leva um monte de gente pra falar sobre um monte de coisa. O Antídoto, né? Antídoto. Olha lá. Antídoto, a gente fala... Mas no YouTube Sigam eles é também do Pavani. do Pavani, né? Mas é @Pavani ou é @Orlando Pavani. Orlando Pavani? É. Mas não é Legal. o Antídoto.
O antídoto fica no Ah, YouTube fica do dentro do dentro do canal, YouTube do né? Pavani, do canal do Então Pavani. sigam também o Pavani lá também, que eles têm um podcast Antídoto, super gotas legal. de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão. Nós somos contra o veneno do que existe aí no mercado nós estamos no antídoto ao veneno, né? De todas as coisas que acontecem aí de gestão e comportamento que vem sendo realmente uma tristeza. Mas enfim. Tá certo. Antes de dar o tchau pro pessoal aqui, vai ter esse curso seu 2026? Vai ter o 2026, a gente tá agora nesse finalzinho do ano, vai reprogramar as datas, vai ter com certeza. A gente tá fazendo, a gente sempre escolhe algumas datas, né? Vai depender. Tudo depende assim, quando é o carnaval? Porque, sinceramente, antes de maio ninguém faz nada, infelizmente. Segunda quinzena de fevereiro de São Paulo. Carnaval. Porque assim, ó, primeiro janeiro é a desculpa do IPVA, IPTU, PPP, alguma Um monte coisa. de coisa. Fevereiro é o carnaval, alguma coisa. Março começa as aulas, então a gente sempre faz abril, maio. Porque antes não adianta. A gente já entendeu que não adianta. Então vão se preparando, hein? Abril, maio lá, tá por aí, hein, pessoal? E passa rápido o tempo, hein? Tá bom, pessoal? Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Pessoal, Márcio. sigam a gente, compartilhem. Façam tudo ali nas redes sociais pra gente trazer mais pessoas ótimas, excelentes como a Márcia. Muito obrigada, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, viu, pessoal? Show. Obrigado. Tchau, tchau.